Tá lá? Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todas. Em nome do Poder Legislativo Municipal, queremos saudar a todos nesta noite, agradecer as ilustres presenças das excelentíssimas autoridades, dos senhores representantes da imprensa, dos ouvintes da Rádio Clube de Itapira, dos internautas que nos acompanham pelo portal da Câmara Municipal e do distinto público que aqui se encontra. Registramos nesta noite a presença do senhor Tiago Fontolan Batista, vereador licenciado, secretário municipal de Promoção Social, secretário municipal de Cultura e Turismo, do senhor Railton Rocha Andrade Júnior, presbítero da Igreja Presbiteriana de Itapira, do senhor Assir Rodrigues Pereira, ex-vereador municipal, do senhor Edson Elias de Oliveira, pastor da comunidade Caminho Novo. A Câmara de Vereadores de Itapira, em conjunto com a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, realiza nesta noite sessão solene comemorativa aos 500 anos da Reforma Protestante, movimento reformista cristão cujas bases serviram de alicerce para a fundação da doutrina que mais tarde ficaria conhecida como protestantismo, como determina o Decreto Legislativo número 299, de 19 de outubro de 2017. Passaremos agora a compor o plenário para a realização desta quinta sessão solene do ano legislativo de 2017. Pedimos, inicialmente, a presença na mesa principal do presidente da Câmara Municipal de Itapira, excelentíssimo senhor vereador, Dr. Maurício Cassimiro de Lima. Passamos agora a convocar os excelentíssimos senhores vereadores para que tomem assento no plenário. Beth Manuel, senhora Beth Manuel, segunda secretária. Senhor Rafael Donizete Lopes, primeiro secretário. Vereador, senhor Carlos Alberto Sartori. Vereador Luan Rostirola. Vereador Mino Nicolai. Vereadora professora Marisol. Vereador Toninho Marangoni. Para complementarmos a composição da mesa principal, solicitamos as honrosas presenças. Reverendo senhor Luiz Fernando dos Santos. Senhora Sônia Regina Ferreira André. Reverendo senhor Gerson Braga Pereira. E senhora Marlene Barreto Leandro Braga. Por favor, podem tomar os seus lugares. Neste momento,
Destacamos os ofícios das autoridades que justificam suas ausências neste ato solene e, da mesma maneira, felicitam a realização desta sessão comemorativa. Secretaria de Estado dos Negócios de Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Presidente da Câmara Municipal de Itapira, apraz-me inicialmente cumprimentá-lo cordialmente e, nesta oportunidade, agradecer-lhe pelo convite para a sessão solene em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, comunicando a impossibilidade de minha presença no evento. Nesta oportunidade, externo protestos de estima e consideração. Antônio Marcos Sanches de Toledo, capitão, comandante da PM de Itapira. Da mesma forma, comunico o recebimento do honroso convite para participar da sessão solene para a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, como forma de homenagear os reformadores João Calvino e Martim Lutero. Infelizmente, em virtude de compromisso anteriormente agendado fora do município, não poderei estar presente ao ato como gostaria de fazê-lo. Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima, respeito e admiração. Atenciosamente, Dirceu de Oliveira, vereador. E da mesma forma, o vereador César da Farmácia também justifica a sua ausência nesta noite. Isto feito, a condução do ato solene desta noite fica a cargo do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Maurício Cassimiro de Lima. Boa noite a todos que se fazem presente nessa Casa de Leis. Primeiramente, é uma honra muito grande ter a nossa plateia tão cheia e tão bonita, na verdade, Hélio. Agradeço as honrosas presenças de todos nesta noite festiva, na qual a Câmara Municipal, em conjunto com a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, comemoram os 500 anos da Reforma Protestante. Solicito a vereadora professora Marisol para que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Boa noite a todos. A leitura desta noite está em Romanos, capítulo 1, versículo 15. Pois isso, quando estás em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vos, aos outros em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu convido a todos para que em pé possamos acompanhar o hino nacional. Nas margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo por liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido,
filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaruque sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça grava forte, verás que o filho teu não pode a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas que Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Dignas autoridades presentes, já citadas pelo cerimonial, excelentíssimos membros da mesa diretora, Reverendo Luiz Fernando, sua esposa Sônia, Reverendo Gerson e sua esposa Marlene, Dr. Rafael, Bete Manuel, excelentíssimos companheiros vereadores, professora Marisol, Mino Nicolai, Carlos Alberto Sartori, Luan Rostirola, Toninho Marangoni, Tiago Fontolan, vereador licenciado também, prezados e ilustres membros da Igreja Presbiteriana Central de Itapira. Merecedores não só desta homenagem, mas também e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Representantes da imprensa, senhores, senhoras, jovens que nos honram com suas presenças. A Igreja Presbiteriana de Itapira é filha do pioneirismo do protestantismo de missão no Brasil, em especial na região de Campinas. Organizada em 24 de junho de 1874, como fruto do labor evangelístico dos pioneiros presbiterianos, tornou-se ao longo dos anos uma comunidade cristã histórica, porém contemporânea e inserida na sociedade itapirense, colocando a serviço da comunidade o seu capital ético através de inúmeras participações na construção de políticas públicas de assistência social e promoção humana. Desta sua visão de missão integral resulta ainda uma comunidade de adoradores e discípulos missionários que pregam o Evangelho e testemunham Cristo. Eu, assim como boa parte dos brasileiros e brasileiras, recebi desde criança os fundamentos da fé cristã e nunca mais afastei da religiosidade, que considero uma inesgotável fonte de paz, de conforto e de alimento para o espírito humano. Este não é, porém, um único laço que nos une. Compartilhamos os mesmos ideais pregados por Cristo há mais de 2 milênios e que continuam válidos até hoje. Acreditamos na solidariedade e não no individualismo ganancioso. Sabemos que é preciso estender a mão amiga, principalmente aos mais pobres e desamparados, e buscamos, sobretudo, a paz. Paz que só é plenamente alcançada quando existe a justiça social. Há mais de 140 anos, essa congregação vem prestando serviços de assistência social e espiritual em boa parte da comunidade itapirense. Por estas razões e muitas outras, é que esta igreja, na pessoa do reverendo Luiz Fernando dos Santos, é merecedora do nosso total reconhecimento. Esta homenagem hoje prestada por esse poder legislativo, integrante do poder político e não religioso,
não pode, senhores vereadores, ser tida como fora dos seus propósitos, porque é notória a função da reforma protestante. Muito obrigado. De imediato, passamos aos discursos. Eu convido a fazer uso da palavra o vereador Dr. Rafael Donizete Lopes. Boa noite, presidente. Saudando todos os demais companheiros vereadores dessa legislatura. Boa noite, reverendo Luiz Fernando, em nome da senhoria, saúdo todas as pessoas da mesa e também as pessoas que se fazem presente. Em especial, o vereador licenciado, secretário de Promoção Social, Cultura e Turismo, Tiago Fontolã. Saúdo todas as pessoas. Quando nós discutimos a respeito do que nós estamos hoje fazendo parte dessa celebração no Legislativo, as palavras do reverendo, quando ele veio aqui conversar conosco, e nós como membros e componentes da sociedade civil, mas naquele momento o reverendo foi bem claro e bem justo, que ele vinha aqui sem nenhum ideal ou interesse político, que ele prega que a igreja presbiteriana é apolítica. Então as palavras naquele momento do reverendo tiveram a unanimidade de todos os vereadores, porque essa Casa de Leis, muitas vezes a gente se debate em assuntos que existem discordâncias de pensamentos, mas na maioria das vezes a gente chega num consenso que é em nome da sociedade e é a sociedade que nos colocou aqui. Nesse momento eu gostaria de terminar as minhas palavras que em todas as circunstâncias em que o reverendo, representando a todos que aqui se fazem presentes, subiu nessa tribuna, e foram várias circunstâncias, a gente tem um aprendizado que fica aí para cada vereador ou para cada pessoa que está presente aqui, que hoje a gente tem mais a ouvir do que falar. Mas sejam bem-vindos a todos, parabéns pela celebração, a cada componente, a cada pessoa da Igreja Presbiteriana, e em nome do presbítero Luiz Fernando, faço uma saudação especial a cada pessoa que se faz presente. Tenham uma boa noite, uma boa semana e essa acolhida que seja sempre. Que aqui é a casa de povo e é aqui que a gente discute os interesses da comunidade. Muito obrigado, mais para ouvir do que falar nessa noite. Mas sejam bem-vindos. Obrigado. Está com a palavra o vereador Carlos Alberto Sartori. Boa noite a todos, presidente Maurício, reverendo Luiz Fernando, Rafael, vereador, Bete, vereadora, esposa do reverendo, senhora Marlene, também reverendo Gerson. Desculpa. E ela que eu encontro sempre. A Regina, que a gente sempre encontra na cidade, está sempre conversando. E saudar de maneira especial meus companheiros vereadores, o Mino, a Marisol, o Luan e também o Toninho Marangoni. E vocês que estão hoje aqui, nesta sessão solene de 500 anos, né? Isso é uma data muito importante. Quando a gente ainda criança estudávamos, era sempre os professores falando da reforma protestante. Então hoje estamos aqui em Itapira, celebrando
E também vale ressaltar que, ao longo desses anos da Igreja Protestante Itapira, os trabalhos realizados em prol da nossa cidade, em prol daqueles dos menos favorecidos, porque sempre a gente tem um vizinho, né, que é o protestante, a gente conhecia ali na Vila Pereira, os Rodrigues Pereira ali, na rua Hortêncio Pereira da Silva. Na Vila Bazani tinha lá os Altafine, lá para o lado do Cubatão, da Vila Eus tinha os Dorta, que a gente tinha amizade. Então, os Bolonha, né, que era um dos, no começo aí da história. Então a gente sempre tinha amizade, estudavam juntos, e a gente tinha um conhecimento dos feitos. E hoje em dia a gente sabe o quanto é importante a atuação da igreja em nossa cidade. Sabemos dos trabalhos realizados lá no bairro José Tonolis, Torlupe, também aqui ao lado aqui da igreja presbiteriana, o trabalho realizado ali pelos os samaritanos, né, com a parceria também. Isso é um trabalho acolhedor muito importante. Eu acho que, como nesse longo desses anos, né, estendendo sempre a mão ao próximo, acho que isso é um trabalho fundamental. Acho que ao longo desses anos foi exercendo esse trabalho, acolhendo as pessoas, não só levando o que comer, mas também levando a parte espiritual. Acho que isso é importante, né, a gente ter esse trabalho, esse acolhimento. Então acho que é uma história em nossa cidade. Parabenizo vocês pelo trabalho que vem sendo realizado, o reverendo Luiz Fernando, a todos que fazem parte ou que fizeram parte dessa história, né, porque muitos já não estão mais aqui, porque a igreja em Itapira, ela já tem mais de um século. Então é importante a gente ressaltar que é um trabalho duradouro, né, é uma história de vida em nossa cidade. Então, fico muito feliz de olhar hoje para a plateia e saber que são pessoas que praticam o bem, são pessoas que sempre estendem a mão aos menos favorecidos pela sorte. Então, deixo aqui um abraço a todos, parabéns, receba essa homenagem da Câmara Municipal, com muito carinho, com muito respeito, pela doutrina que vocês pertencem, trabalham e fazem a fé de vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Está com a palavra a vereadora Beth Manoel. Boa noite, companheiros da casa, os colegas, funcionários. Cumprimento a igreja toda em nome do reverendo Luiz Fernando, que é uma pessoa que eu amo muito. O reverendo Gerson também. O presbítero Railton, que mora aqui, né, Railton? O Vinícius, o Elber, bem-vindo. E cumprimento os demais em nome do reverendo Edson Elias, que foi muito importante na minha vida e na vida da minha família. Obrigado, viu, pastor Elias? Eu tive pela educação religiosa, ele teve uma participação muito grande na minha vida. Eu trouxe aqui uma escrita. Os 500 anos da Reforma Protestante. Neste ano, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Essa data retoma o evento que aconteceu em 31 de outubro de 1515, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha. No centro desse movimento, Lutero redescobre a mensagem do Evangelho. Os homens não ganham a salvação fazendo boas obras, mas Deus oferece livremente a salvação a todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo. A Reforma Protestante baseia-se em 5 pilares, chamados solas, definidos como sola Scriptura, somente a Escritura sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, soli Deo glória, glória somente a Deus. Tal mensagem libertou a humanidade para engajar-se em muitos tipos de atividades
e a principal delas é o serviço ao próximo. Em toda a Europa, o impulso iniciado em Wittenberg inspirou outros a interpretar a Bíblia de novas formas, surgindo assim muitas denominações que conhecemos hoje. A Reforma Protestante foi um evento marcante na história ocidental, pois trouxe ao mundo uma variedade de conceitos que ainda são profundamente relevantes hoje. Pluralidade social, liberdade de consciência, tolerância, liberdade de religião, liberdade de pensamentos, a ideia da igualdade de todos os seres humanos, ajuda ao próximo, alfabetização e educação universal. Esses são alguns dos frutos do movimento na sociedade ocidental. Eu não sou muito de delongas, porque eu descobri hoje que quando eu vou falar, minha voz fica rouca. Então, eu já estou terminando. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter acesso à sua palavra. Louve ao Senhor pela graça derramada por meio do ato salvador de Jesus Cristo. Clamo por sabedoria e temor, para que sejamos filhos que adoram a Deus em todas as áreas da vida. Eu agradeço a todos os meus irmãos da fé que aqui estão presentes e aqueles também que não puderam vir, e dizer que vocês têm um canto especial no meu coração e eu amo a cada um de maneira especial. Boa noite a todos e obrigada. Está com a palavra a vereadora professora Marisol. Senhor presidente, nobres colegas, reverendo Fernando, que eu cumprimento toda a mesa, funcionários da casa, meus colegas, imprensa falada, escrita, internautas, na pessoa do ex-vereador Assir Pereira, eu cumprimento todos os presentes aqui nessa Casa de Leis. Nesse ano de 2017, protestantes em todo o mundo estão comemorando meio milênio. Não faltarão discursos sobre a corrupção do clero no século XVI e o papel triunfal de Lutero como reformador. A reforma não deve estar voltada ao que deve ou não ser comemorado, mas como podemos compreender o legado de um movimento que se tornou tão amplo, heterogêneo, multinacional e tão importante na definição do mundo moderno. A reforma está inserida num contexto de amplas mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais, que marcaram a ascensão de um novo tempo na Europa. Nós, evangélicos, agradecemos a Deus pela vida de Lutero, pois passou por grandes tribulações para nos deixar essa grande verdade da palavra, e a todos que ao longo do tempo ficaram firmes na fé e na palavra de Deus. E hoje, com fé, queremos fazer a nossa parte, com bom testemunho de verdadeiros cristãos. Eu, que sou evangélica, casada há 27 anos com o missionário Nilson César, sei como é a luta de todos os cristãos. Em nome do reverendo Luiz Fernando dos Santos, eu parabenizo toda a Igreja Presbiteriana Central de Itapira pelos 500 anos da Reforma Protestante. Que Deus nos abençoe muito. Amém. Neste momento, eu passo a palavra ao vereador Maurício Cassimiro de Lima. Novamente, uma boa noite a todos. Cumprimentar inicialmente a mesa alta, na
presença do reverendo Luiz Fernando, na presença do reverendo Gerson, suas digníssimas esposas, aos meus colegas vereadores Beth e Rafael, aos meus companheiros vereadores, em quem eu cumprimento em nome de Mino Nicolai, todos os outros demais componentes desta Casa de Leis. Eu gostaria de cumprimentar também algumas pessoas. Vejo o pastor Edson, que muitas vezes esteve nessa Câmara fazendo suas explanações e muitas vezes orando por nós. Vejo aqui o Assir, vejo aqui o Hélio, vejo aqui o Luizinho, que trabalha na promotoria, companheiro nosso, vejo o Ney, pessoas conhecidas dessa casa. Queria cumprimentar também o presbítero Railton, o seminarista Elber e todos os demais que são de outras comunidades não presbiterianas que se fazem presente aqui nessa casa hoje, honrando a esse dia tão importante, não para a Igreja Presbiteriana de uma forma geral, e sim como um marco na história do nosso mundo. De uma forma muito carinhosa, quero cumprimentar minha esposa Suzana, que sempre está ao meu lado, e em nome dela estendo a todas as mulheres a que se fazem presentes. Esta Câmara, companheiros vereadores e pessoas presentes, hoje está em festa. Muitos locais de leis, assembleias e câmaras também vêm dando a verdadeira importância ao dia, mas também aquilo que aconteceu dentro da reforma que nós comemoramos com seus 500 anos. A exemplo da nossa Câmara, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Paraná, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Câmara Municipal de Campinas, a Câmara Municipal de São Paulo, também fazem e estão fazendo solenidades em comemoração aos 500 anos. Obviamente que esses 500 anos não foram apenas flores, nem só elementos festivos. Tudo o que aconteceu, desde do marco, aonde dito, não tão bem colocado pela vereadora Beth, aonde se defendeu as teses que foram pregadas e discutidas, aonde o elemento coragem do ser humano veio à tona por discordar de situações aonde a maioria das pessoas abaixava suas cabeças e preferia ficar dentro da sua zona de conforto. Tenho certeza, inclusive, que Lutero jamais dimensionou ou proporcionou tudo o que aconteceria a partir dali. No momento de divergência, aonde aquilo que se era ou que estava escrito divergia-se dos andares e de uma igreja na qual não permitia, inclusive, que as pessoas que estavam dentro dessa igreja pudessem ter acesso à palavra de uma forma real, é onde nós vemos que realmente a presença de Deus acontece. É onde, de repente, dentro do frágil, do humilde, cresce a força e cresce a esperança. E daí começa-se uma divisão de águas, aonde somente Deus e sua obra pode dimensionar os tamanhos. Tenho certeza que esse idealismo de Lutero não nasceu sozinho. Várias outras pessoas estiveram junto com ele. E olha, há 500 anos atrás, aonde existia uma soberania de uma igreja, dita de Pedro, uma igreja fundamentada na palavra de Cristo, uma igreja que se tornou a maior concentração religiosa, acredito eu, do planeta. Posso estar errado nesse dado, mas se não é a maior, é uma das maiores. Vocês podem ter certeza absoluta, o que não teve foram eventos festivos, e sim perseguição, sangue e dificuldades. Para que chegasse hoje a um evento de honraria nessa casa,
muitas lágrimas, muitas famílias foram destruídas, destroçadas, deixadas para trás, para que hoje nós possamos estar comemorando. Lutero divergiu e empenhou-se no seu idealismo, mostrando a divergência entre aquilo que ele acreditava daquilo que se pregava numa igreja que, arrisco não querendo ofender a nenhum colega que seja católico, mas corrompida. Mas não querendo me estender, pastor, sobre a parte religiosa, eu quero tirar o exemplo para que nós, companheiros vereadores também nessa casa, que estamos aqui, todos os políticos possam ter. Nós passamos no pior momento político que o nosso país já existiu. O povo hoje está sangrando com a falta de emprego e todas as devaneiras que acontecem em nível político. Agora é a hora de algum político, dos políticos, ter também coragem, como Lutero teve um dia, arregaçar as mangas, falar não à corrupção, acreditar em Deus e tentar criar um país melhor para os nossos filhos e para todos nós. Vejo que o momento de reforma, o momento da comemoração da reforma, também é um momento de reflexão para todos nós, políticos e não políticos. Vamos tirar o bom exemplo daquilo que aconteceu há 500 anos atrás. Tirar a gana, tirar a raça daqueles que lutaram pelo seu idealismo para um mundo melhor. Que isso sirva de exemplo para cada um que está aqui nessa casa, para todos nós que somos vereadores e para toda a população do país. Agradeço ao ao reverendo Luiz Fernando, a honra de nossa casa estar comemorando hoje os 500 anos. Agradeço ao reverendo Gerson por aqui estar presente. Agradeço a cada um de vocês a se fazerem presente nessa casa, pois mostram que o nosso país, que as pessoas de nossa cidade são pessoas sérias, pessoas que vislumbram um melhor potencial de nossa cidade. E que este exemplo, que aconteceu há tanto tempo atrás, sirva-se para todos nós e que Deus acompanhe nosso caminho, acompanhe nossa vida e que nos traga paz, luz e melhorias em nosso país e a cada um de nós. Obrigado a todos. Agora eu gostaria de convidar o reverendo Luiz Fernando para que possa fazer o uso da palavra. Senhor presidente desta Casa de Leis, nobres edis, colegas de ministério, irmãos presbíteros, demais irmãos em Cristo e os demais que nos acompanham pelos meios de comunicação. Um historiador chamado André d'Aubigné usa uma frase em latim para se referir à reforma, que traduz a nossa incapacidade de traduzi-la em palavras e esgotar o assunto. Ele disse, ad reformam nunquam satis, ou seja, da reforma nunca se é possível dizer tudo. Sempre ficaremos devendo algo à história, aos eventos, aos homens, mas nunca conseguiremos dar a Deus toda a glória possível e necessária pelos eventos de 500 anos atrás. O que nós fazemos aqui, em primeiro lugar, não é canonizar Martinho Lutero e Calvino. Nós que somos protestantes, nós sabemos muito bem que tanto Lutero como Calvino eram homens comuns, absolutamente limitados. Nós protestantes, às vezes, por um complexo ou outro, temos mania de grandeza, de ufania, de colocar Martinho Lutero e Calvino e os demais como homens extra-série ou um ponto fora da curva, mas não eram. Eram homens limitados, tinham boa formação. Martinho Lutero foi monge, estudou bastante. Calvino era advogado, estudou na Universidade de Paris.
outros eram filósofos, professores, mas eram homens comuns. A exceção de Martinho Lutero e Calvino, porque um era monge e o outro era celibatário, solteirão, os outros todos tinham suas famílias, esposa, filhos, seu trabalho, viviam a vida cotidiana do lar e dos negócios, pessoas não só comuns, mas há uma outra coisa que eles têm de profunda igualdade conosco. Eram homens pecadores e incapazes de fazer o bem, se deixados à própria sorte. Então, quando nós comemoramos os 500 anos da Reforma, nós deveríamos dizer menos de Martinho Lutero e menos de Lutero e mais daquilo que Deus fez com a sua graça na vida deles. E o que nós comemoramos nos 500 anos da Reforma Protestante é, antes de mais nada, uma reforma teológica de Deus provocando os homens ao conhecimento. Foi isso que aconteceu há 500 anos atrás. Não foram os homens que redescobriram alguma coisa ou que procuravam com tal empenho algo que chegaram a encontrar. Antes, pelo contrário, eram homens tão perdidos, tão confusos, tão desesperados, que Deus moveu-se para encontrá-los. Aqui está o núcleo da Reforma Protestante. É Deus antecipando-se em graça para buscar homens que estavam absolutamente perdidos. Estudando a biografia de Martinho Lutero, e aqui quem é protestante já estudou, Martinho era um homem confuso, desesperado, absolutamente perdido dos seus pensamentos, tinha medo de Deus, não conseguia lidar com a sua própria pecaminosidade e era um homem desesperançado. Ele chegava a torturar Staupitz, que era o prior do mosteiro agostiniano, confessando-se com ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por dia, a ponto que um dia Staupitz falou assim: Lutero, vai pecar de verdade, depois você volta aqui e conta alguma coisa de útil para mim. Chegou a esse ponto, porque ninguém aguentava mais. No meio da sua confusão, Deus graciosamente revela-se nas páginas da carta aos Romanos. Ele descobre que a justiça de Deus não é o homem esforçando-se para agradar um Deus justo e santo, posto que o padrão de Deus é impossível de ser atingido pela natureza humana, mas a justiça de Deus é aceitar e receber pela fé a retidão de Cristo em sua obediência na cruz. E a partir dali, Martinho Lutero entendeu que não era o esforço que agradava a Deus, mas era o homem que, recebendo a graça do Senhor, poderia conformar-se depois em amor à justiça e à santidade desse Deus. E por que é importante esse preâmbulo religioso? Porque os reformadores que vieram antes de Lutero, e não foram poucos, nós podemos começar no século V com Gregório Magno e a reforma moral do clero, com Gregório VII, já no século X, também com a reforma estrutural da igreja em relação a salários, dinheiros e bens. Mesmo os pré-reformadores, Wycliffe, John Hus, todos estes atacaram as estruturas. Fizeram duras críticas às estruturas. Todos eles sinalizaram problemas, apontaram sintomas, denunciaram com dedo em riste, fizeram críticas. E todos tinham razão, certa razão, parcial razão. Martinho Lutero não se preocupou tanto com as circunstâncias e as estruturas, mas Martinho Lutero atacou a teologia do século XVI. E qual era a teologia do século XVI? Que distorcia Deus e a sua palavra, retirou Deus e a sua palavra do centro das aspirações, das preocupações, do pensamento, da cultura, do culto e, lógico, da ética. Portanto, a corrupção do século XVI não é outra coisa no mundo e na igreja do que a absoluta ausência do pensamento e da consideração de Deus, da sua vontade e da sua palavra. Quando Martinho Lutero redescobre a teologia centrada em Deus, evidentemente que o que muda é o que está dentro, não o que está fora. Porque as estruturas, elas são nada mais, nada menos do que reflexos daquilo que está no coração. Não é só a boca que fala daquilo que está cheio o coração. Os nossos pensamentos, as nossas estruturas, a maneira como fazemos política, o que pensamos na sociedade, como compreendemos o homem, as questões econômicas, o que nós entendemos por arte, por tecnologia e os seus usos,
passam não por sua eficácia ou eficiência, mas fundamentalmente pelo coração que as produz. Porque todas estas coisas, o dinheiro é neutro. A política, a parte da ideologia, como ferramenta da construção da convivência humana, é absolutamente neutra. Como neutra é a arte, neutra é a educação, mas o coração do homem não é neutro. O coração do homem que abriga idolatria, corrupção, pecado, ele projeta todas estas coisas no fazimento de tudo que ele toca com as suas mãos. Uma política será corrupta na medida em que os corações dos políticos são corruptos. Porque a política em si não corrompe ninguém. Quando o Hélio Sertorelli chegou com a história que seria candidato, tinha alguém do nosso lado que falou assim para ele: mas irmão, a política vai te corromper. E eu falei assim para ele: tranquilo, Hélio, não mais do que você já é corrompido. Mais que você é corrompido pelo pecado, nada mais te corrompe. Mas o coração renovado, transformado, abastecido e agasalhado pela graça, cheio da palavra de Deus, vai necessária e forçosamente aplicar em toda escolha, em toda opção, em toda legislação, em todas as coisas, aqueles princípios que governam mente e coração e fazem projetar na existência aquilo que está dentro. Martinho Lutero descobriu que o problema não está fora. O problema não está na conjuntura, na circunstância. O problema não está na máquina, nem em suas engrenagens. Elas são passíveis de ajustes e correções, de perspectivas e modulações, mas o problema fundamental permanece no coração do homem. O coração do homem que é problemático. É o nosso íntimo que é defeituoso. São as nossas inclinações, as nossas paixões doentias, desejo de poder, de glória, de reconhecimento, a sede de ser mandatários. É isso que faz do nosso mundo ser o que é. É isso que faz a política estar como está hoje. Esses homens que estão lá não são piores do que nós. Melhores sabemos que não são, mas piores também não são. As atrocidades que nós não cometemos, não fazemos por justiça nossa própria ou por educação que recebemos. Se não os acompanhamos em suas mazelas e maldades, é porque temos a mais absoluta certeza que a boa graça de Deus preservou-nos no mesmo contexto. Nós não fazemos, não por uma honestidade superior, ou por uma educação mais esmerada, ou porque tememos qualquer tipo de punição. Nós não fazemos porque a graça de Deus restringe em nós toda a potencialidade para o mal que todo ser humano tem. A pedagogia, quem gosta de pedagogia, tem um livro de um pedagogo chamado Jean-Jacques Rousseau, e nesse livro, o pedagogo, o livro chama O Emílio, né, todo mundo conhece, e nas páginas daquele livro, em dado momento, o Emílio diz que o homem nasce bom, mas o meio corrompe o homem. Faltou dizer para Rousseau quem foi que corrompeu o meio. Foi o homem. O homem nasce corrupto. O Salmo 51 diz isso: em pecado concebeu-me minha mãe. Portanto, estamos aqui para celebrar os 500 anos, sem canonizar os homens, sem beatificar as estruturas, sem dar a denominações e igrejas qualquer crédito ou mérito, mas estamos aqui com os corações voltados a Deus para agradecê-lo por sua intervenção na história, e toda a mudança advinda da reforma foi a boa graça de Deus, não permitindo que os homens se perdessem a tal ponto de serem irrecuperáveis em suas corrupções. Quais são as vantagens de um coração renovado? Uma economia mais humana. Você olha para o desdobramento econômico do século XVI, de tudo que aconteceu ali, a preocupação não era o capital, nunca foi, mas era que todos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus pudessem ter vidas dignas e, trabalhando com a sua mão, pudessem honrar a Deus e serem felizes para aquilo que foram chamados. Quando você olha para a educação do século XVI, Martinho Lutero estabeleceu o seguinte: chegou na Câmara de Vereadores
de Marburg e disse o seguinte: para cada um florim aprovado nesta casa com armas, 100 florins serão aprovados para a educação. Século XVI. Sabiam disso? Para cada R$1 que esta Casa de Leis gastasse com armamentos ou quaisquer outras coisas, tendo em vista o armamento da Guarda Civil Municipal ou qualquer outro projeto de segurança, 100 outros deveriam ser gastados na mesma proporção para a educação de nossas crianças. Foi Martinho Lutero que exigiu, e mais tarde a Inglaterra estabeleceu, o direito das mulheres poderem estudar. São nos países protestantes que a mulher pôde votar pela primeira vez. O protestantismo, com todos os seus defeitos, nós temos muitos defeitos. Por isso que o nosso lema é Igreja Reformada, sempre precisando de reforma. Nós nunca estamos prontos ou acabados, nem tampouco assentamos em cima da história e dizemos, 500 anos depois, estamos bem feitos. Pelo contrário, nós agradecemos a Deus, porque se colocar a lupa bem perto da nossa história, nós temos tantos motivos para corar de vergonha, temos tantos motivos para pedir perdão para a humanidade, temos tantos motivos para ficar vermelhos de vergonha da nossa negligência e infidelidade. E se há alguma alegria em nós, é porque não por causa de nós, mas porque apesar de nós, Deus agiu no mundo. E assim a educação, a política, a arte, a sociedade ocidental e todas as benesses advindas da Reforma Protestante não tem absolutamente nada a ver com Martinho Lutero, tem a ver com Deus. Martinho Lutero é um instrumento, um valioso instrumento. A Bíblia ensina, honra a quem honra. Nós honramos a sua memória, mas nós não cultuamos. Nós honramos as obras que ele pôde fazer e quis fazer, mas nós ficamos com a humildade dele. No fim da vida, Martinho Lutero diz o seguinte: eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. E é assim que nós comemoramos os 500 anos da Reforma. Podemos falar da natureza religiosa dela, das igrejas que dela surgiram. Nós, presbiterianos, somos herdeiros legítimos e diretos. Nós temos aqueles que conosco nasceram no mesmo veio da Igreja Batista, representada pelo reverendo Flávio Lebedenko. Temos os pentecostais que depois de muitos anos, 300 e tantos anos depois, dos ventos reformistas, nunca permitindo estagnar e Deus visitando a sua igreja, tendo assembleianos, temos batistas renovados, temos pentecostais e neopentecostais. Todos nós, embora divididos em denominações, ajuntados no corpo de Cristo, nós somos frutos daquilo que Deus fez através daqueles. Daquilo que Deus fez, apesar deles também, que não era essa florzinha de Jesus todo que nós queremos pintá-los. Também eram pessoas difíceis e pessoas complicadas, mas pessoas a quem Deus elegeu, equipou e enviou. Agora, o que resta para nós, terminando esta minha breve consideração desses 500 anos? Como eu disse na abertura da exposição sobre a Reforma Protestante, que está tendo no Museu Municipal, quero dizer para o secretário de Cultura que, vendo hoje a exposição no Mackenzie, a exposição em Curitiba e a exposição em São Paulo, nós não estamos devendo absolutamente nada. Aliás, a nossa Bíblia em alemão é mais antiga, tá? Eu vi hoje lá, mais antiga do Mackenzie, então nós estamos mais bem preparados que eles para expor a história. Seja como for, quando nós nos reunimos aqui, 500 anos depois, eu duvido que Martinho Lutero suspeitava que a penha do Rio do Peixe ia se lembrar dele. Eu duvido que Calvino, que inclusive pediu para ser sepultado sem placa e lápide, num jardim qualquer, para que ninguém venerasse a sua reputação, o seu corpo, suspeitaria que a Câmara Municipal de Itapira, no dia 31 de outubro de 2017, mencionaria os feitos de Deus na vida daqueles homens. Eu duvido. Mas se nós estamos aqui, é porque eles, no tempo deles, nos dias deles, corresponderam
quando Deus os chamou. Aqui, quero terminar dizendo o último aspecto da vocação da Reforma Protestante. Antes de 1517, vocacionado era o bispo, era o padre, era o monge e era a freira. Os outros todos eram chamados de leigos, no sentido de ignorantes, não no sentido de laos, no grego, que significa povo, mas no sentido daqueles que não têm nada a oferecer. Depois de 1517, lendo as Escrituras, descobriu-se que vocação é todo dom ou talento dado por Deus a todo e qualquer homem, para toda e qualquer circunstância, para fazer a vontade de Deus, quer o reconheça ou não. Carpinteiros, sapateiros, pedreiros, políticos, reis, monarcas, padres, pastores, freiras, todos existem para um único propósito: glorificar a Deus por meio daquela existência, por meio daquilo que faz. Um sapateiro chegou em Lutero e disse assim: como eu, sapateiro, poderei servir a Deus? E Lutero disse: faça os melhores sapatos possíveis e venda-os por preço justo, e você terá honrado a Deus. Termino dizendo que a Reforma Protestante é um vento de esperança. Ontem nós estávamos na celebração dos 500 anos em Campinas, e para quem quiser aprofundar-se no assunto, tem 9 videozinhos no YouTube chamado Lutero para além, ou Lutero além da religião. E foi passado um desses filminhos e contou a seguinte história. Chegou um homem e disse assim: Pai Martinho, se o mundo acabasse amanhã, o que o senhor faria hoje? Ele disse: eu pagaria todas as minhas contas e plantaria uma macieira. Aí o sujeito: mas se o mundo vai acabar amanhã, por que o senhor pagaria as suas contas e plantaria uma macieira? E ele respondeu: porque se o mundo acabasse amanhã, a ética não terminaria hoje. E eu honraria todos os meus compromissos. E plantaria uma macieira, porque eu creio que a criação de Deus é tão boa que ela merece ser cuidada até o último instante. O que significa que eu tenho esperança de que a ética triunfará. Tenho esperança que a vida permanecerá. Porque onde há Deus, não pode haver iniquidade e nem corrupção tal que a vida seja vencida. Que Deus nos ajude a entender que através das nossas vocações múltiplas e diversas, médicos, dentistas políticos, outros tantos, pastores, engenheiros, economistas, quaisquer que sejam as nossas vocações, elas têm um porquê e uma razão. Deus sendo glorificado, o mundo sendo mais justo, as relações sendo mais éticas e a paz e a justiça se beijando bem diante dos nossos olhos, para que do nascituro ao último dos homens em idade, todos experimentem que Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom. Deus os abençoe, irmãos, por tudo. Bom, depois de tão belas e sábias palavras, eu convido a todos para que possamos acompanhar a execução do hino Castelo Forte. Os protestantes, evidentemente, conhecem esse hino, mas talvez os demais não conheçam. O hino Castelo Forte é um hino composto por Martinho Lutero, à luz e por inspiração da leitura do Salmo 46, e ele é considerado a Marselhesa da Reforma Protestante, ou seja, o hino de guerra e de batalha que defende os ideais da Reforma Protestante. Então, gostaríamos que os que sabem cantar, que a Selma sustente e nos ajude, nós cantemos com ela. E os demais que não sabem, que prestem atenção na letra.
Se quiserem cantar, muito bem, porque nós também não cantamos muito bem assim, mas que prestem atenção na letra, que é o nosso distintivo e a nossa bandeira. Primeiramente, essa presidência queria parabenizar os músicos e a todos que cantaram maravilhosamente esse hino, viu, pastor? Algo realmente que contagia e mexe com a gente. Esta presidência, em nome de todos os senhores vereadores, agradece a presença das autoridades, dos membros da Igreja Presbiteriana e seus familiares, dos representantes da imprensa, os funcionários da casa, os funcionários públicos em geral, e declara encerrada essa singela sessão em homenagem aos 500 anos da Reforma.
Muito obrigado pela presença de todos. A sessão está encerrada.